Coloquei aqui um chamariz para a gente pensar. No papo anterior, a gente falou em busca de luz. Espero que essa luz tenha chegado um pouco e a gente consiga melhorar ela, cuidando do nosso desenvolvimento, melhorando e crescendo. Então, eu quero que você observe isso e, e aí eu vou comentar aqui o que é que eu vou apresentar para vocês. Melhorando e crescendo hoje com lembretes, eu vou fazer alguns lembretes, vou dar algumas dicas, é, vou falar de uma coisa um pouquinho complicada que você vai ter que pensar um pouquinho, chamado deserto existencial. E depois eu quero te apresentar uma coisa de um filósofo russo que eu encontrei, 20 lições para viver melhor. Então, esses são os assuntos que eu escolhi para hoje e espero que você goste. Os lembretes importantes. Olhe para isso. O grupo tem publicado uma série de coisas a respeito e eu queria complementar com essa imagem que você fizesse isso na sua caminhada. A busca pela sabedoria é a escada menos percorrida, mas é a mais recompensadora. Então, se existe uma escada que recompensa, é a formada pelos livros. Então, eu queria que você observasse isso. E eu peguei um pensamento aqui para a gente começar a reflexão de Michele Veloso, que diz assim: Gabriel, você comeu alguma coisa? cuidado com o que pensas. Cada pensamento é uma semente, e ao tornar-se ação, será plantado no tempo. E no tempo certo chegará a hora da sua colheita. O que colhes é responsabilidade exclusivamente sua. Então, cuidas para que teus pensamentos sejam de luz e não de trevas. Vou repetir porque teve uma série de interferência de som aí. Cuidado com o que pensas. Cada pensamento é uma semente. E ao tornar-se ação, será plantada no tempo. E no tempo certo chegará a hora da sua colheita. O que colhes é responsabilidade exclusivamente sua. Então, cuidas para que teus pensamentos sejam de luz e não de trevas. Michele Veloso, eu gostei. E a pergunta que eu me fiz é o seguinte: o que, que eu estou plantando? E eu gostaria que você se fizesse também. Essas dicas que eu vou te dar agora, elas são curiosas, faz a gente pensar um pouco. 10% dos acontecimentos da vida estão relacionados com o que se passa com você. Olha só, 10% dos acontecimentos da vida estão relacionados com o que se passa com você. Os outros 90% estão relacionados com a maneira que você reage ao que se passa consigo. Os outros 90% estão relacionados com a maneira que você reage ao que se passa consigo. Vamos tentar explicar melhor isso. Realmente, não temos controle sobre 10% do que nos sucede. Por exemplo, não podemos evitar que o carro avarie, que o avião atrase, que o semáforo fique vermelho. E assim tem tantas coisas que acontecem no dia a dia que a gente não tem como evitar. E isso é num total de 10%. Dos 100%, ou seja, os 90%, isso aí tem que ver com a nossa reação. Então, as coisas que vão acontecer na nossa vida, 90% tem a ver com as nossas reações. É lógico que se a gente cuidar das reações, vai estar cuidando dos 90%. Essa pergunta é interessante, que diz assim:
Somos os construtores da nossa história. Que material e com que dedicação estamos fazendo a construção? Somos os construtores da nossa história. Que material e com que dedicação estamos fazendo a construção? Essa pergunta é bom a gente se fazer de vez em quando. E para terminar com as dicas aqui, eu coloquei um livro que A Reconexão, Cure os Outros, Cure a Si Mesmo. Eu gostei muito. Eu acho que se você está procurando um livro bom para ler, dê uma pensadinha. Eu gostei muito desse, foi importante para mim. Agora, eu vou te dar algumas dicas, preste atenção. Olhe nessa imagem e o que eu quero te lembrar aqui. Olhe para trás. Veja os obstáculos que você superou. Veja quanto você já aprendeu nesta vida e quanto já cresceu. Então, quando você olhar para trás, é para você ver o que você superou, o que você aprendeu, quanto que você já cresceu. Isso é importante. Então, de vez em quando, lembrar disso. Olhe para frente. Não fique parado. Levante-se quando tropeçar e cair. Estabeleça metas, tenha planos e prossiga com firmeza. Então, olhe para frente. Não fique parado. Levante-se quando tropeçar e cair. Estabeleça metas, tenha plano e prossiga com firmeza. E eu tenho certeza que você já faz isso. Olhe para o lado. Isso às vezes a gente esquece um pouco. Socorra quem precisa de você. Ame o próximo e seja sensível para perceber as necessidades daqueles que o cercam. Então, de vez em quando, vale a pena você olhar para os lados com essa cabeça. Veja quem que está precisando de você. Inclusive, desse bate-papo de hoje, que vai ter umas dicas importantes aí na frente. Olhe para baixo. Não pise em ninguém. Perceba as pequenas coisas e aprenda a valorizá-las. Não pise em ninguém. Se pisou, pede desculpa, pede perdão, né? Perceba as pequenas coisas e aprenda a valorizá-las. Isso a gente sabe fazer muito bem. Olhe para dentro. Conheça seu coração e analise seus projetos. Mantenha puros seus sentimentos. Não deixe que o orgulho, a vaidade e a inveja domine seus pensamentos e seu coração. Então, olhe para dentro. Conheça seu coração e analise seus projetos. Mantenha puros seus sentimentos. Não deixe que o orgulho, a vaidade e a inveja domine seus pensamentos e seu coração. Olhe para cima. De vez em quando a gente precisa olhar para cima. Há um Deus maior que você, que te ama muito e tem todas as coisas sob seu controle. Não importa qual é o nível que você dá para seu Deus, mas lembre-se que você tem um. Ele é do seu tamanho aí. Observe e analise. Essa aqui é uma parte um pouco mais complexa. Olhe para essa figura e eu chamei isso de deserto existencial. Você já esteve nesse deserto existencial? Ô Júlio, mas quando é que a gente vai para um deserto desse? Quando a gente entra em conflito ou se revolta. Então, quando a gente começa a conflitar no meio que a gente está, ou a gente se revolta com alguma coisa, a gente vai para esse chamado deserto existencial. Então, o deserto nos situa fora dos acontecimentos do tempo e do espaço. Ou seja, quando a gente entra em conflito,
tem coisas que não se medem mais. Então eu quero que você pense um pouquinho a respeito. Onde o tempo é abolido e o espaço perde os limites. O deserto nos situa fora dos acontecimentos, do tempo e do espaço. Onde o tempo é abolido e o espaço perde os limites. Onde o espaço não tem limites e não existe tempo. Então, nos conflitos, nas revoltas, é muito difícil a gente estabelecer limites e também observar o tempo. No deserto, você não se deita duas vezes sobre a mesma duna. Ou seja, dificilmente você em crise fica repetindo uma situação. Quer dizer, você vai cada vez mais longe. Então, pensa a respeito disso. Chega-se ao deserto no dia que descobrimos que há algum tempo já estamos nele. Pense a respeito. Quando é que a gente chega nesse deserto? Quer dizer, a gente entra em crise, a gente se revolta, a gente não tem consciência disso no momento. Quando você percebe que isso está te desgastando e você quer mudar, é que você toma consciência do deserto. É por isso que está dito aqui, no deserto você não se deita duas vezes na mesma duna. Chega-se ao deserto no dia que descobrimos que há algum tempo já estamos nele. E quando estamos buscando a saída para a crise, então a gente descobre que a gente está no deserto existencial quando a gente está buscando uma saída. Então a gente sabe que o que está acontecendo não está fazendo bem. Assim, o deserto nos conduz às fronteiras do tempo e espaço. Com a sede do dia a dia, pouca coisa interessa ao caminhante em crise. Quer dizer, o cara em crise, revoltado, tem pouca coisa que interessa, a não ser encontrar a fonte. Né? Então, assim, o deserto nos conduz à fronteira do tempo e do espaço. Com a sede do dia a dia, poucas coisas interessam ao caminhante, salvo o encontro com a fonte, ou seja, resolver o nosso problema. Partir para o deserto é partir para o mais longe de si mesmo. Quer dizer, quando a gente entra em crise e em conflito, a gente foge de dentro da gente. Então, pensa a respeito. A partir para o deserto é partir para o longe de si mesmo. E dali, depois voltar para o mais perto. Quando você quer resolver a crise, você quer retornar. E nessa travessia, o que vem a ser essencial? Quer dizer, entre o começo de uma crise e o final de uma crise. O que vem a ser o essencial aí? Eu coloquei uma coisa para que a gente pense um pouquinho. Essencial é recordar a lição da flor de lótus, que em meio ao lamaçal do pântano emerge límpida e resplandecente. O essencial é recordar a lição da flor de lótus, que em meio ao lamaçal do pântano emerge límpida e resplandecente. E o essencial para nós sair desse deserto é buscar novos valores. Então, esse é o essencial para quem de repente caiu no deserto existencial. E tem uma dica aqui que você pode pensar. Isso fez muito sentido para mim. Ganhei paz quando entendi que qualquer coisa que está fora do meu controle deve ficar fora da minha mente. Pense a respeito. Ganhei paz quando entendi que qualquer coisa que está fora do meu controle deve também ficar fora da minha mente. Ou seja, se eu não tenho controle, não vá se debruçar em cima. E a novidade que foi para mim assim importante é
As lições de Gurdjieff. Olha, que no início do século passado já falava em autoconhecimento e na importância de se saber viver. Então, quem era esse Gurdjieff? Ele era um russo e você vai ver o que ele escreveu interessante. É, uma boa vida tem como base o sentido do que queremos para nós em cada momento e daquilo que realmente vale como principal. Uma boa vida tem como base o sentido do que queremos para nós em cada momento e aquilo que realmente vale como principal objetivo. Então, assim ele traçou 20 regras de vida que foram colocadas em destaque no Instituto Francês de Ansiedade e Estresse em Paris. Então, eu achei interessante porque elas não são complicadas. E o mais importante que você vai ver é que se você assimilar 10 dessas 20, já tem uma qualidade de vida muito diferenciada. Olha o que ele fala no primeiro. Faça pausa de 10 minutos a cada 2 horas de trabalho, no máximo. Repita essas pausas na vida diária e pense em você, analisando suas atitudes. Olha o que ele pede. Faça pausa de 10 minutos a cada 2 horas de trabalho. No máximo, repita essas pausas na vida diária e pense em você, analisando suas atitudes. A segunda recomendação dele é essa. Aprenda a dizer não, sem se sentir culpado ou achar que magoou. Querer agradar a todos é um desgaste enorme. Isso aqui eu já vi escrito por muitos. Então agora foi descobrir que a origem é dele, de Gurdjieff. Deixa eu voltar aqui. 3. Planeje seu dia. Sim, mas deixe sempre um bom espaço para o improviso, consciente de que nem tudo depende de você. Nós vimos lá os 10 e os 90, né? Os 10 e os 90%. Então, planeje seu dia, sim, mas deixe sempre um bom espaço para o improviso, consciente de que nem tudo depende de você. A quarta diz assim: concentre-se em apenas uma tarefa de cada vez. Por mais ágeis que sejam os seus quadros mentais, você se exaure. Concentre-se em apenas uma tarefa de cada vez. Por mais ágeis que sejam os seus quadros mentais, você se exaure. A quinta diz assim: esqueça de uma vez por todas que você é imprescindível. Isso também eu já ouvi muitas vezes. No trabalho, em casa, no grupo habitual, por mais que isso lhe desagrade, tudo anda sem sua atuação, a não ser você mesmo. Esqueça de uma vez por todas que você é imprescindível. No trabalho, em casa, no grupo habitual, por mais que isso lhe desagrade, tudo anda sem a sua atuação, a não ser você mesmo. 6. Ele diz assim: abra mão de ser o responsável pelo prazer de todos. Não é você a fonte dos desejos, o eterno mestre de cerimônias. Abra mão de ser o responsável pelo prazer de todos. Não é você a fonte dos desejos, o eterno mestre de cerimônias. A sétima, ele diz assim: peça ajuda sempre que necessário, tendo o bom senso de pedir às pessoas certas. Isso é legal. Peça ajuda sempre que necessário, tendo o bom senso de pedir às pessoas certas. Se programe para isso. Diferencie problemas reais de problemas imaginários e elimine-os, porque são pura perda de tempo e ocupam um espaço mental precioso para coisas mais importantes.
Diferencie problemas reais de problemas imaginários. A gente tem que pensar a respeito disso. O 9 diz assim: tente descobrir o prazer de fatos cotidianos como dormir, comer, tomar banho, sem também achar que é o máximo a se conseguir na vida. Tente descobrir prazer de fatos cotidianos como dormir, comer, tomar banho, sem também achar que é o máximo ao se conseguir na vida. O 10 diz assim: evite se envolver na ansiedade e tensão alheias. Evite se envolver na ansiedade e tensão alheias. Enquanto ansiedade e tensão, espere um pouco e depois retome ao diálogo e à ação. Então, tem que tomar cuidado de não entrar no momento de ansiedade e tensão dos outros. É bom ficar com calma, não se envolver tanto. Família não é você. Está junto de você. Compõe o seu mundo, mas não é a sua própria identidade. Tem que pensar um pouco nisso. Família não é você. Está junto de você. Compõe seu mundo, mas não é a sua própria identidade. Entenda que princípios e convicções fechados podem ser um grande peso à trava do desenvolvimento e da busca. Entenda que princípios e convicções fechadas podem ser um grande peso e trava do movimento da sua busca. O 13 diz assim: é preciso ter sempre alguém em quem se possa confiar e falar abertamente, ao menos num raio de 100 quilômetros. Não adianta estar mais longe. Então, eu sabia que era sempre bom a gente ter alguém por perto. Só que ele até colocou 100 quilômetros. Então, mas é importante que a gente tenha alguém que a gente possa confiar. A 14ª diz assim: saiba a hora certa de sair de cena, de retirar-se do palco, de deixar a roda. Nunca perca o sentido da importância sutil de uma saída discreta. Saiba a hora certa de sair de cena, de retirar-se do palco, de deixar a roda. Nunca perca o sentido da importância sutil de uma saída discreta. Importante isso. Não queira saber se falaram mal de você e nem se atormente com esse lixo mental. Escute o que falaram bem, com reserva analítica, sem qualquer convencimento. Não queira saber se falaram mal de você e nem se atormente com esse lixo mental. Escute o que falaram bem, com reserva analítica, sem qualquer convencimento. Então, tem que procurar quem falou bem de você. 16º diz assim: competir no lazer, no trabalho, na vida a dois, é ótimo para quem quer ficar esgotado e perder o melhor. Então pense a respeito disso. Aonde você não deve competir? No lazer, no trabalho, na vida a dois. Então, evite competir no lazer, no trabalho e na vida a dois. Porque diz ele que se você quer ficar esgotado e perder o melhor, é só fazer isso. O 17º diz assim: a rigidez é boa na pedra, não no ser humano. A ele cabe firmeza, o que é muito diferente. Firmeza e rigidez. A rigidez é boa na pedra, não no ser humano. Ao ser humano cabe firmeza, que é muito diferente. A 18ª recomendação dele é o seguinte:
Uma hora de intenso prazer substitui com folga 3 horas de sono. Uma hora de intenso prazer substitui com folga 3 horas de sono perdido. O prazer recompõe mais que o sono. Logo, não perca uma oportunidade de divertir-se. Importante. 19ª. Não abandone suas 3 grandes e inabaláveis amigas: a intuição, a inocência e a fé. Nossas 3 grandes amigas: intuição, inocência e a fé. A última: entenda de uma vez por todas, definitiva e conclusivamente: você é o que se fizer. Você é o que se fizer. Então, o que é que você está fazendo por você? Então, eu já fiz esse comentário, vou reforçar. Os estudiosos dizem o seguinte, que se assimilar 10, quer dizer, a pessoa que cuida de 10 dessas 20 coisas na vida, tem uma vida de qualidade. E os franceses avaliaram isso. Bom, a gente pensar. Eu fiz umas reflexões aqui que eu quero que você olhe para a imagem. Falaram que eu gosto de imagem, eu gosto dessa imagem, olha para ela. Disposição para as mãos. Simplicidade como beber água direto da nascente, com a concha formada pela palma das mãos vazias. Já tomou água assim? Já experimentou tomar água fazendo concha nas mãos? Mas não é disso que eu quero falar. Mãos limpas e abertas são necessárias àqueles que almejam alcançar a fonte. E eu quero falar de uma fonte especial, a fonte de luz. Né? Que você encontre luz para isso. Lembre-se, não prometa nada quando estiver feliz. Não responda nada quando estiver irritado. Não decida nada quando estiver triste. A lei da atração. O ódio atrai mais ódio. A raiva atrai mais raiva. Tristeza atrai mais tristeza. Negatividade atrai mais negatividade. Amor atrai mais amor. Alegria atrai mais alegria. Gentileza atrai mais gentileza. A ignorância não é privilégio, mas saber que alguém faz o que é errado é apoiar e gerar sofrimento em dobro.